Vamos voltar então, pessoal, depois desse curto filminho, né, que vocês puderam apreciar, que mostrou, salientou questões do nosso sistema ósseo-muscular que são importantes para a gente entender as pessoas em situação de trabalho, em particular na nossa área, na agricultura, onde, como eu já falei várias vezes, vocês já sabem, né? Onde as tarefas são muito exigentes com relação ao sistema ósseo-muscular, né? Então, por exemplo, esse filme, sei lá, essa animaçãozinha curta, ela realçou algumas questões, tipos de músculo, os três tipos de músculo do nosso organismo, né? A musculatura esquelética, a musculatura cardíaca e a musculatura lisa. E para nós, o nosso foco é a musculatura esquelética, que é aquela que vai propulsionar o nosso corpo num sistema complicado de alavanca para que ele transfira energia para o trabalho, que é o nosso foco. Mostra bem a ação integrada desses músculos, o que a gente chama de ação antagonista, né? Um músculo antagonista e o protagonista, aquele exemplo que vocês viram de pegar o livro e desenvolver o livro envolvendo o bíceps e o tríceps. Então, essa é uma ação muito comum no nosso corpo para executar tarefas. Distende, contrai um, distende, outro contrai, e assim vão formando os nossos sistemas de alavancas para executar as nossas ações cotidianas, né? Que mais lá? Falou rapidamente sobre os tipos de contração. E aí, pessoal, eu acho que tem um interesse particular para nós, porque muito dos efeitos indesejados das tarefas que exigem muito do nosso sistema osteomuscular ocorre em função desse fato, do tipo de contração muscular que a tarefa exige. Então, rapidamente, existe um tipo de contração que a gente chama de postural ou isométrica, onde a musculatura ela fica sempre tensa, sempre contraída e não muda o tamanho. Então são aquelas tarefas típicas de movimentação manual de cargas, que você transporta alguma coisa e tua musculatura está travada. Então, esse tipo de contração muscular, se aquela tarefa em particular ela exige muito esse tipo de contração, ela pode, com certeza, acarretar em problemas futuros, né? O outro tipo é a chamada contração isotônica, essa, vamos dizer assim, mais saudável quando o músculo relaxa e contrai, porque isso facilita o aporte de oxigênio para o metabolismo muscular. E essa é uma outra história, e é uma história importante, por isso que eu separei uma outra animação. Essa um pouco mais técnica, que talvez vá além do que a gente precise agora para entender essa questão do trabalho muscular. Eu já vou avançar, né? Estático ou dinâmico, e por que as tarefas onde predominam o trabalho muscular estático, elas são sujeitam as pessoas mais a um risco de distúrbios, né? Para entender isso, a gente tem que entender um pouco do metabolismo muscular, metabolismo energético. Tá? Então, esse próximo filme vai exibir essa ideia de uma forma bem humorada, como são esses vídeos, essas animações do TED Educational, que eu vou usar bastante, porque eu gosto muito, e são plataformas abertas e são rápidas, né? Quer dizer, para um curso da nossa natureza, eu acho que elas são bem legais, né? Além disso, o vídeo que a gente viu anteriormente mostra como o sistema nervoso somático, o sistema nervoso consciente,
controla a musculatura, parte da musculatura esquelética, né? E como o sistema nervoso autônomo, não consciente, controla as demais musculaturas do coração, do sistema digestivo humano, que são involuntárias, né? Bom, eu acho que agora mais uma sessãozinha de uma animação para a gente continuar essa nossa exploração do sistema osteomuscular humano numa situação de trabalho onde na tarefa predominam esse tipo de demanda, esse tipo de esforço. Tá bom? You're lifting weights. The first time feels easy, but each lift takes more and more effort until you can't continue. Inside your arms, the muscles responsible for the lifting have become unable to contract. Why do our muscles get fatigued? We often blame lactic acid or running out of energy, but these factors alone don't account for muscle fatigue. There's another major contributor, the muscle's ability to respond to signals from the brain. To understand the roots of muscle fatigue, it helps to know how a muscle contracts in response to a signal from a nerve. These signals travel from the brain to the muscles in a fraction of a second via long, thin cells called motor neurons. The motor neuron and the muscle cell are separated by a tiny gap, and the exchange of particles across this gap enables the contraction. On one side of the gap, the motor neuron contains a neurotransmitter called acetylcholine. On the other side, charged particles, or ions, line the muscle cell's membrane, potassium on the inside and sodium on the outside. In response to a signal from the brain, the motor neuron releases acetylcholine, which triggers pores on the muscle cell membrane to open. Sodium flows in and potassium flows out. The flux of these charged particles is a crucial step for muscle contraction. The change in charge creates an electrical signal called an action potential that spreads through the muscle cell, stimulating the release of calcium that's stored inside it. This flood of calcium causes the muscle to contract by enabling proteins buried in the muscle fibers to lock together and ratchet towards each other, pulling the muscle tight. The energy used to power the contraction comes from a molecule called ATP. ATP also helps pump the ions back across the membrane afterward, resetting the balance of sodium and potassium on either side. This whole process repeats every time a muscle contracts. With each contraction, energy in the form of ATP gets used up. Waste products like lactic acid are generated, and some ions drift away from the muscle's cell membrane, leaving a smaller and smaller group behind. Though muscle cells use up ATP as they contract repeatedly, they are always making more. So most of the time, even heavily fatigued muscles still have not depleted this energy source. And though many waste products are acidic, fatigued muscles still maintain pH within normal limits, indicating that the tissue is effectively clearing these wastes. But eventually, over the course of repeated contractions, there may not be sufficient concentrations of potassium, sodium, or calcium ions immediately available near the muscle cell membrane to reset the system properly. So even if the brain sends a signal, the muscle cell can't generate the action potential necessary to contract. Even when ions like sodium, potassium, or calcium are depleted in or around the muscle cell, these ions are plentiful elsewhere in the body. With a little time, they will flow back to the areas where they're needed, sometimes with the help of active sodium and potassium pumps. So if you pause and rest, muscle fatigue will subside as these ions replenish throughout the muscle. The more regularly you exercise, the longer it takes for muscle fatigue to set in each time. That's because the stronger you are, the fewer times this cycle of nerve signal from the brain to contraction in the muscle has to be repeated to lift a certain amount of weight. Fewer cycles means slower ion depletion. So as your physical fitness improves, you can exercise for longer at the same intensity. Many muscles grow with exercise, and larger muscles also have bigger stores of ATP and a higher capacity to clear waste, pushing fatigue even farther into the future. Now find out how to make your muscles bigger and stronger